Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus. Vamos dar início aqui a mais uma reflexão da palavra do Senhor essa noite. Que você possa estar preparado para aquilo que Deus tem para falar contigo, crendo que Deus tem uma palavra para cada um de nós desde já. Vamos dar início aqui com uma oração e depois estaremos entrando diretamente na palavra do nosso Deus, e que nós possamos estar preparados para que o Espírito Santo nos direcione mais uma vez, como já tem falado e tem feito conosco ultimamente. Amém? Vamos orar primeiramente, depois nós vamos ler aqui o texto que o Senhor tem direcionado para nós. Vamos falar com Deus. Marcel, Luciene, Hamilton, muito boa noite. E os demais irmãos que estiverem chegando, boa noite para todos vocês. Vamos falar com o Senhor, preparar o nosso coração e que seja mais uma vez uma bênção na vida de cada um, para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos lá falar com o nosso Deus nessa hora. Entre na presença de Deus, prepare o teu coração para que Ele possa falar poderosamente contigo. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta hora nós queremos entrar na Tua presença para pedir ao Senhor, ó Deus, a Tua direção nessa hora. Que o Senhor venha avivar a Tua palavra, que o Senhor venha em nome de Jesus trazer aos nossos corações o alimento, a nossa de tudo. Tá bem, meus irmãos? A internet deu uma falhada aqui. Mas que Deus possa nos direcionar em nome de Jesus para a graça, para a glória e em nome do Teu Filho, que nós possamos em nome de Jesus estarmos abençoados debaixo da Sua potente mão nesse momento, em nome de Jesus. Aviva, Senhor, a Tua palavra, que nós possamos nos fortalecer através dela, hoje e sempre. Amém. Vamos lá para a palavra do Senhor. Eu te convido a estar abrindo a tua Bíblia. Boa noite, pastor Renato, meu amigo. Deus abençoe, pastor, seja bem-vindo. Chegou bem na hora. Vamos abrir a palavra do Senhor aí no livro de 2 Crônicas, capítulo 31. 2 Crônicas, capítulo 31, versículos 20 e 21. E vamos dar continuidade no capítulo 32, do primeiro versículo ao versículo 8. Segundo Crônicas, capítulo 31, versículos 20 e 21, e capítulo 32, do primeiro versículo ao versículo 8. Amém? Que você possa estar acompanhando a leitura nessa hora. Diz assim a palavra do nosso Deus. E assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, e em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, com todo o seu coração o fez e prosperou. Capítulo 32. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas
que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milos na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma história em que ela teria tudo para ser um desastre para esse servo de Deus, o rei Ezequias, e para todo o povo de Israel. Porque o inimigo que se levantou aqui era gigantesco. Era um inimigo que já tinha subjugado vários adversários, e agora vinha contra Jerusalém, havia cercado a cidade em Judá, tinha cercado a cidade e estava intentando agora tomar essa cidade para si. Mas o que eu quero compartilhar do sucesso e da proteção de Deus para o seu povo está primeiramente nas prévias, naquilo que é feito antes que o pior aconteça, naquilo que é feito como preparação na vida do cristão, para quando o mal sobrevir, não haver desespero, não haver desistência, não haver preocupação, mas haver uma estratégia espiritual, uma estratégia em que possa nos tirar dessa circunstância, pura e simplesmente porque Deus está atuando, está presente, está conosco. Então veja bem, em que momento essa dificuldade, essa ameaça veio a Ezequias, ao seu reinado e ao seu povo? Em que momento? Exatamente no momento relatado aqui no verso 20 e 21. O sucesso de Ezequias, rei de Judá, fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Então aqui nós temos dicas importantes, uma receita abençoada para alguém enfrentar as suas lutas, as suas batalhas e obter sucesso, obter direcionamento. O tempo em que você tem de vida, você deve caminhar de que forma? Fazendo o que é bom, fazendo o que é reto, fazendo o que é verdadeiro perante o Senhor teu Deus. Onde você estiver, seja verdadeiro, seja reto e seja bom. Em qualquer coisa que você fizer na tua vida, se dedique a fazer o que é reto, se dedique a fazer o que é verdadeiro, se dedique a fazer o que é bom perante o Senhor seu Deus, independente do que as outras pessoas estão fazendo. Isso vai ser determinante para o teu sucesso.
vai ser determinante para as suas vitórias, vai ser determinante para o dia mau, como a Bíblia diz, para você estar preparado e preparada lá na armadura de Deus. No livro de Efésios nós encontramos esse alerta, que você esteja preparado para o dia mau. Este homem estava preparado para o dia mau, porque nos dias de paz ele estava fazendo o que é reto, nos dias de paz ele estava fazendo o que era verdadeiro, nos dias de paz ele estava fazendo o que era bom diante dos olhos do Senhor. As nossas realizações, decisões e práticas, quando elas são bem feitas aos olhos do Senhor nosso Deus, nós não estamos isentos de luta, não estamos isentos de perseguição, não estamos isentos das dificuldades, mas nós vamos ser isentos da derrota, para a glória do nosso Deus. Vamos ser isentos dessa derrota, porque o nosso comportamento nos garante vitória. O nosso Deus, Ele vai confirmar a obra de nossas mãos. O verso 21 diz que em toda obra que começou, no serviço da casa de Deus. Então, Ezequias, ele se preocupava em servir o nosso Deus, em estar na presença de Deus, em agir a favor da casa de Deus, na lei, nos mandamentos, para buscar a seu Deus. E como ele fazia isso? Diz o texto que com todo o seu coração. A nossa dedicação em fazer, em servir a Deus, não é somente quando nós estamos dentro daquelas quatro paredes numa igreja, mas é exatamente quando só Deus está te vendo. É aquela tranquilidade que quando você está sozinho em algum lugar, sozinha, só Deus está te vendo, mas você tem a consciência que Ele está se agradando das suas obras, porque elas são feitas com o coração limpo, com o coração dedicado, com prazer de servir a um Deus, independente de alguém estar vendo ou não. Não é somente para ser visto, mas é feito para adorar o Senhor. Isso é um diferencial muito grande, para quando as dificuldades aparecerem, o nosso Deus atuar, nos dando não somente a vitória, mas nos dando também a estratégia da vitória. Nós vamos ver isso aqui no texto, algo tremendo, algo muito interessante para nós aprendermos, para nós nos edificarmos também e colocarmos em prática na nossa vida. Temos aqui, ele começa o texto no capítulo 32 aí, que depois dessas coisas e dessa fidelidade, essa palavra, ela é também fundamental. Fidelidade. Essa fidelidade ao Senhor. Um cristão infiel a Deus, ele anda de derrota em derrota. A infidelidade a Deus, ela vai trazer derrota, porque quando é feito de coração e fielmente, nós vemos aqui que tudo que ele fez prosperou, ou seja, foi bem sucedido. Tudo que você fizer com fidelidade a Deus vai ser bem sucedido. Não é pela sua capacidade e não é pela sua incapacidade, mas é pelo que Deus tem condições e poder para fazer através da sua vida. Isso é diferencial, sim. Diferencial de quem tem Deus no seu interior, de quem tem a presença do Espírito Santo no seu interior, porque a sua mente enxerga e age diferente. O seu coração, ele sente diferente, e a sua disposição, então, ela é completamente diferente da disposição de quem está no mundo, com relação àquilo que é vontade de Deus e as coisas do reino de Deus. Então esse homem, ele tinha fidelidade.
Fidelidade aqui nós podemos citar em várias áreas. Hoje nós estamos passando um período complicado, conturbado, e que tem trago inúmeros prejuízos. Eu já tenho falado sobre isso e pregado em outras mensagens que nós temos aí já registradas, mas eu quero também chamar a atenção que Ezequias, ele tinha um compromisso com Deus e ele tinha uma fidelidade, porque o texto é que diz, não é ele falando de si mesmo, aqui está dizendo que depois dessas coisas e dessa fidelidade, nós podemos pensar aqui na área financeira, é uma das áreas, meu. A área financeira, para estar protegida, guardada por Deus, o que determina isso é a nossa fidelidade. Esse homem prosperou. Podemos considerar que ele era fiel ao Senhor também nas suas finanças. Ele era fiel ao Senhor com a sua saúde. Ele usava a sua saúde, a sua disposição para servir a Deus. Ele era fiel no seu tempo. Ele separava e dedicava o seu tempo, como diz aqui, na casa de Deus, na lei, nos mandamentos, para buscar a Deus. Tudo isso com todo o coração. Fidelidade. Fidelidade também é um segredo de vitória. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Amém? Guarde isso. O teu Deus tem compromisso contigo se você tem compromisso com Ele. Se eu, ser humano falho, consigo ter fidelidade com Deus, imagine se Deus não vai ter um compromisso muitíssimo maior comigo. Aqui nós temos esse exemplo, esse enorme exemplo, abençoado para nós, de um homem fiel a Deus. Se ele como homem foi fiel, você pode ver no decorrer do capítulo seguinte o quanto Deus foi fiel com ele. Significa dizer que nós podemos tomar o mesmo exemplo. À medida que somos fiéis, essa nossa fidelidade desencadeia uma fidelidade perfeita, que é a fidelidade do nosso Senhor. Então não existe tamanho de inimigo, independente do tamanho da ameaça, do tamanho do adversário, o nosso Deus, ele é sempre maior e está pronto para nos ajudar e nos socorrer. Amém? Então veja bem, por que eu digo aqui sobre estratégia espiritual? Porque nós percebemos um comportamento de um homem espiritual. Um homem que se preocupa em estar ligado com Deus. Ligado com Deus, nós não temos somente a nossa mente natural a nosso favor. Nós temos como cristãos a mente de Cristo, diz a Bíblia. E a mente de Cristo é uma mente perfeita. A nossa mente não, mas a mente de Cristo ela é perfeita. Ela vai nos dar o direcionamento e a estratégia necessária para estarmos alcançando os nossos objetivos e os nossos resultados positivamente. Então a primeira coisa que ele faz, quando ele viu a ameaça, está dizendo no verso 3 que ele teve conselho com seus príncipes. Conselho com os príncipes e seus varões. Quando você está passando alguma circunstância, percebe alguma ameaça na sua vida, a quem você procura conselho? Quem te aconselha? Você busca conselho e ouve conselho de qualquer pessoa? No momento do desespero, da sua dificuldade, qualquer coisa que falarem você vai ouvindo e vai considerando? Se você é da pessoa que busca e que ouve conselho de qualquer um e em qualquer lugar, você está correndo um sério risco de ser prejudicado, de ser atrapalhado no meio da sua caminhada, de ser destruído
Porque nós estamos falando de uma estratégia de guerra. E para se vencer as nossas guerras, as batalhas que aparecem, os adversários que se levantam, não podemos ter conselho de qualquer pessoa. Eu fico impressionado quando eu vejo alguém que ouve conselho de qualquer um, que ouve um espaço, que ouve palavras, que ouve direcionamento de qualquer pessoa e considera isso como um conselho e perde-se a melhor parte, perde-se aquilo que é espiritual, porque é mais rápido e é mais fácil ouvir qualquer coisa no momento da dificuldade. Alguém aponta um caminho, uma porta que se abra, vai por aqui, faz isso, e aí vem aqueles conselhos de facilitar a vida, de resolver da maneira mais rápida, mais fácil, e não significa dizer que o mais rápido e mais fácil é o mais correto. Não é. É o direcionamento de Deus que prevalece. De repente é o direcionamento que parece improvável aos nossos olhos. A primeira coisa que esse homem faz é buscar conselho com príncipes e os varões, os homens de guerra, os valentes. Já pensou você tomar conselho com gente fracassada, com gente pessimista? Se ele toma conselho com pessoas que olham o tamanho do inimigo e falam, é melhor você se entregar logo. Entrega a cidade, entrega tudo, mas pelo menos a gente fica vivo. Mas ele tomou conselho com príncipes, com varões valentes, com homens que têm um conselho e uma coragem diferente, uma visão diferente. Busque conselho em quem tem palavras para te edificar e não te jogar para baixo, te tirar do caminho, te desanimar ou fazer algo na tua vida que vai trazer um enorme prejuízo depois, e quem vai arcar com esse prejuízo vai ser você. Esse mau conselheiro. Nós temos vários exemplos na própria palavra de Deus. Você percebe o conselho que foi dado para o filho de Davi se relacionar com a própria irmã. Foi um primo. E ele pagou com a sua própria vida. Porque ele ouviu um conselho de um primo que não tinha condições para aconselhar ninguém, que era alguém que precisava de conselho. Então às vezes nós vamos ouvir, mas é meu amigo, mas eu gosto dele, eu gosto dela, e você vai ouvir conselho assim, na base da simpatia. Nós não podemos misturar essas coisas. Nós precisamos entender que ainda que alguém seja simpático, seja engraçado, seja amigo, nós precisamos entender se ele está em condições de dar conselho ou de receber o conselho. Isso nós precisamos entender e perceber, para que nós não sejamos prejudicados. Precisamos ter conselhos de alguém que vá dentro da palavra do Senhor, porque nenhum de nós, meus irmãos, somos os donos da razão, mas a palavra de Deus tem toda a razão. Às vezes vai conflitar com o nosso querer, com a nossa necessidade, com a nossa vontade, com o nosso pensar, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o contrário. Eu sou confrontado, mas o conselho bíblico é perfeito. O conselho do homem, ele é falho. Então ele tomou aqui esse conselho. E ele teve conselho para quê? Para que tampassem as fontes das águas que havia fora da cidade. Isso aqui é muito interessante. E eles o ajudaram.
Olha só, ele tomou conselho com pessoas que iam andar junto com ele. A pior coisa que tem é quando você vai tomar conselho com alguém que você pensa que vai andar contigo e vai te deixar na mão depois. Saiba a pessoa certa que você vai se aconselhar. Tem que ser uma pessoa que você vai se aconselhar, mas que ela vai andar contigo. Eles foram juntos. Para quê? Para tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. Aqui tem um aprendizado. Com tanta coisa para fazer, pastor, mas um adversário desse tamanho, e eles pararam para tapar as fontes de água. Aqui eu abro um parêntese para as nossas vidas. Que lição eu tiro disso? O adversário, ele quer tirar proveito das vantagens que você der a ele. Nós temos um adversário que é estrategista, que é especialista em tirar vantagens daquilo que nós temos para oferecer. Imagine bem, a nossa região é uma região abundante em água, mas ali não, nós estamos falando de uma região de deserto, nós estamos falando de uma região que água é um bem precioso. E o que significa isso? Eles taparam, e nós tiramos de proveito aqui, é quando nós estamos sendo, muitas vezes, atacados, estamos sendo pressionados, o inimigo tem se levantado em várias frentes, temos sido cercados, muitas vezes, em algumas situações, e nós precisamos observar todo esse processo, toda essa situação, abrir os nossos olhos, alongar, ter uma visão mais ampla. Para quê? Para percebermos onde esse inimigo pode se alimentar e se aproveitar daquilo que nós estamos oferecendo. Ali tinha uma abundância de quantidade de água para eles se aproveitarem e se utilizarem, se abastecerem, cercando a cidade. A partir do momento que eles tomaram essa atitude, eles estavam fechando brechas. Essas fontes abertas eram brechas abertas para fortalecimento do adversário. Nas nossas vidas também não é diferente. Nós temos também que perceber onde há brechas abertas na nossa vida para estarmos também nos precavendo e fechando essas brechas para que o adversário não aproveite delas. Essas brechas, elas podem ser em várias situações e várias circunstâncias. Pode ser no nosso caráter, nas nossas ações, nas nossas reações, nos nossos sentimentos. Quem sabe você tem o hábito de desistir porque alguma coisa deu errado, porque algo não aconteceu do jeito que você queria. Quando o teu adversário percebe que isso é um problema na tua vida, ele vai se aproveitar desta fonte. Há pessoas que têm dificuldade em falar a verdade, se utilizam da mentira até para brincar, até brincam de mentira. Isso é uma fonte aberta, que deve ser secada, deve ser fechada, deve ser tapada, para que o nosso adversário não se aproveite. Nos nossos sentimentos, muitas vezes eles estão extremamente abertos, desprotegidos. Pessoas que abrem o seu coração para qualquer um, confiam em qualquer um, principalmente nos relacionamentos. E quando o adversário percebe que há essa facilidade dessa pessoa abrir o coração, ela vai se frustrando na vida. Ela tem uma decepção hoje,
outra decepção amanhã, mais uma decepção depois da manhã, porque ela está se envolvendo cada dia mais com um, com o outro, e não vai encontrar a pessoa perfeita, não vai encontrar, todo mundo vai decepcioná-la. Por quê? Porque ela se abre facilmente para qualquer relacionamento. Brechas, fontes de água que alimentam o teu inimigo. E aí você vai dizer: eu não consigo sair dessa situação. É porque você mesmo entra nessas situações constantemente. Feche essas fontes. Feche as fontes de água. Limite. Não dê alimento para o teu inimigo, meu irmão. Não alimente o teu inimigo. Se fortaleça e feche as fontes que alimentam o teu inimigo. Feche a porta para ele. Portas que ficam semi-abertas, ficam somente encostadas, e tem portas da tua vida que devem estar trancadas, mas elas são facilmente abertas. Ele continua aqui, é interessante, ele fecha todas as fontes de água. Procure na tua vida. Com certeza você pode perceber que você vacilou, e vem vacilando, vem tropeçando. Aquilo que é recorrente na sua vida, ou seja, que acontece frequentemente na sua vida, e isso não tem solução na tua vida, você precisa perceber que há uma fonte aberta para o teu inimigo. Por isso que ele vem por ali, ele vai se aproveitar, ele se alimenta daquilo. Ele se alimenta. Pessoas que se entristecem facilmente e se decepcionam e desistem facilmente. Tentou uma vez, não deu certo, agora eu desisto. Meu irmão, se você for assim, ele vai perceber que a tua caminhada com Cristo, ele não vai confiar que você vai até o final. Porque ele sabe melhor do que qualquer um de nós o que Jesus deixou registrado na sua palavra: aquele que perseverar até o fim será salvo. Comece e vá até o final, termine o seu processo, vá até o final, confie, acredite. Enquanto você está vivo, enquanto Deus está te permitindo vida, lute para ser um vencedor e uma vencedora. Não se veja como fracassado, senão ele vai levantar pessoas para dizer para você que você é fracassado, que você não pode, que você não consegue, que você é inútil, que você é incapaz. E você vai receber essas palavras, vai absorver, vai acreditar nisso, mais do que a palavra de Deus está te dizendo. Feche essas fontes. Os seus ouvidos podem ser fontes de água para o teu inimigo. Ouça aquilo que vai te edificar. Palavras negativas, feche essa fonte. Feche os teus ouvidos. Feche os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. É o que diz a palavra de Deus. Então significa dizer que os nossos olhos são fontes de água para os nossos inimigos. Aquilo que ele nos mostra pode atrair ou pode nos repelir. Pode chamar a nossa atenção e pode ser uma armadilha preparada para nós. Se os nossos olhos forem fontes de água para o inimigo nos destruir, nós precisamos fechar os nossos olhos para muita coisa que é apresentada para nós. Então, considere isso como uma estratégia espiritual. Não é somente em plano físico, é espiritual. É algo espiritual que está acontecendo aqui. Está sendo feito em plano físico, mas essa atitude, ela tem um conteúdo aqui, um contexto espiritual para nós. Fechar as fontes de água, minar o nosso inimigo, desabastecer o inimigo.
impedindo que ele se alimente daquilo que o Senhor já nos deu. Mas muitas vezes ele que está se aproveitando das tuas forças, do teu ânimo. Se fortaleça, feche as fontes. É a primeira estratégia, a primeira atitude nessa estratégia. Depois ele continuou fazendo, ele tapou as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. Tudo foi tapado. Fechou-se brechas aqui. E depois, ele fez uma pergunta que nós podemos aproveitar essa pergunta para nós. Olha que interessante, eles fecharam num só propósito. Aqui eu vejo que nós podemos apresentar aqui, nós podemos aproveitar, melhor dizendo, alguns grupos que nós fazemos parte. O primeiro deles, a nossa família. Depois, nossas células, para quem trabalha com célula, nossa igreja, aquela igreja que nós fazemos parte dela. Esse trabalho de fechar as fontes de água do inimigo, de desabastecer o inimigo, de deixar de dar argumentações para o inimigo, armamentos para ele, isso pode atuar dentro da nossa família. Os nossos objetivos diante dos adversários que se levantam contra nós. Essa família pode se fechar, pode se unir, como está aqui, ó. E se ajuntou muita gente, muito povo se ajuntou e tapou as fontes. Ou seja, se fecharam num só propósito. Estava combinado e foi executado da maneira que foi combinado. Então eles estavam em concordância. Famílias, fechem-se, se unam para fechar as brechas que atuam contra esta casa, contra essa família. Na igreja, povo de Deus, nós não podemos ter o pensamento daquilo que eu quero e que o outro quer. Não é o que nós queremos, é o propósito de Deus para todos nós. Deus tem um propósito para nós, para o povo de Deus. Precisamos deixar os nossos conceitos de lado e estarmos entrando numa estratégia espiritual. Estratégia espiritual envolve todos nós num só caminho, num só propósito. Quando isso acontece, nós fechamos as fontes contra o nosso inimigo comum. Nós temos um inimigo comum. O nosso adversário não é sangue nem carne. Nós não lutamos contra o sangue e contra a carne. Mas o que nós mais vemos é o quê? A luta do sangue e da carne. Mas a nossa luta é espiritual. A estratégia precisa ser espiritual. As fontes de água que podem alimentar o inimigo precisam ser fechadas por nós, unidos nesse propósito. Unidos, todos os irmãos, vidas que estão congregando, que fazem parte de um povo. Há necessidade de nós estarmos em concordância. Vamos fechar as fontes de água para os nossos inimigos. Veja bem, não vai faltar água. As fontes de água que a Bíblia está citando que foram fechadas, é as que estão do lado de fora. As que estão do lado de dentro é para nos servir. Aquelas fontes que alimentam os de fora, ela tem que ser cortada. A que alimenta o adversário é cortada. E as fontes de dentro, elas permanecem. Nos abastecem, nos fortalecem, saciam a nossa sede. É assim que nós devemos trabalhar. Conforme esses irmãos, esse homem de Deus se uniu com a sua liderança. Nós temos a liderança familiar, temos a liderança na igreja do Senhor, juntos, num só propósito, fechar as brechas para os nossos inimigos. Olha a pergunta que eles fazem:
Por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Aí faça essa pergunta para si mesmo, e eu faço essa pergunta para mim. Por que é que eu vou deixar fontes abertas na minha vida, na minha casa, na igreja do Senhor, para os nossos inimigos? Por que que eles viriam e achariam tanta facilidade para penetrar, para usar, para usufruir daquilo que é para que eu use, para que a minha família use, para que a igreja do Senhor use? Por que é que eu vou deixar? Se eu posso fechar essas fontes, é possível fechar essas fontes, dá trabalho, mas é para ser feito. É para ser fechado essas fontes. Fontes que adoecem a tua vida, adoece a tua casa, adoece a igreja. Essas fontes precisam ser tapadas. Por que é que o teu inimigo vai achar tanta facilidade para entristecer o teu coração? Por que é que o inimigo vai ter tanta facilidade para fazer você se esquecer das promessas de Deus e acreditar mais no teu fracasso? Por que é que o teu inimigo vai achar facilidade nisso? Dificulte as coisas para ele. Dificulte. A fonte que precisa te nutrir é a palavra de Deus. A fonte que precisa nutrir a tua casa é a palavra de Deus. A fonte que precisa nutrir a igreja do Senhor é a palavra de Deus. Amém? Então, continuando. E ele fortificou e edificou todo o muro quebrado e as torres. Ou seja, quando ele edifica esse muro quebrado, olha aí, mais uma fonte aberta. Ele percebeu, nós temos uma fonte de facilidade de entrada. Há partes do muro quebradas. E ele foi lá e edificou todo o muro quebrado e levantou outro muro. Então tinha facilidade. Eu estou percebendo algo aqui que eu espero que você também esteja enxergando. Muitas dificuldades aparecem para mostrar para cada um de nós as nossas fragilidades. Onde nós precisamos ser fortalecidos. Onde nós precisamos melhorar. Onde nós achávamos que éramos o dono da razão. E quando nós vamos perceber, nós estávamos dando uma brecha enorme e não fomos engolidos pelo nosso adversário, pela misericórdia do Senhor, como diz a Bíblia. Se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido engolidos vivos pelo nosso adversário. Havia brechas no muro, tinha partes quebradas no muro. Que partes do teu muro precisam ser reedificadas? Já percebeu? Ou você é daqueles que fica olhando o muro do vizinho, olhando a rachadura, olhando a abertura, a parte quebrada dos muros dos outros? Quem sabe é que eles estavam vendo há muitos anos falhas em outros muros, mas agora estão cercados. Agora eles têm que olhar para si mesmo. Eles têm que olhar para as falhas dos seus muros. E agora estão edificando, reedificando, consertando os seus muros. E ele levantou outro muro por fora. Fechou brechas existentes. Então, preste atenção. Ele fechou brechas que existiam e reforçou o que estava seguro na sua vida. Não só fechou, consertou o que estava falho, mas reforçou o que estava bom. Reforçando o que estava bom. Ele impede uma possibilidade de novos erros e novas fontes. E fechando aquela brecha, ele agora está seguro. Todos os campos da sua vida estão todos bem ajustados com o Senhor. Amém? Então, algo tremendo aqui, nesse conserto e nesse levantamento de outro muro. Fecha-se as brechas e reforça-se o que está seguro
na sua vida. Outra atitude, ele fez armas e escudos em abundância. Vamos aproveitar aqui algo muito forte. Para cristãos, eu creio que eu estou falando com quem entende dessas coisas de estratégia espiritual. Eu falei agora há pouco da armadura de Deus, e lá cita duas coisas que estão citadas aqui. Ele fala de armas e ele fala de escudos. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a nossa arma de guerra. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. Capítulo 32 de 2 Crônicas, Adriano. Versículo 1 ao 8. Ele fez armas e escudos. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. Quais as armas você usa? Você sabia que usar armas erradas na tua guerra são fontes que você abre para os seus inimigos trabalharem? Você que usa da ignorância, você que usa da briga, da guerra, da confusão para resolver os seus problemas e não confia no Senhor, são brechas. O inimigo vai aproveitar essas fontes contra você. Essas fontes ele vai aproveitar contra a sua vida. Porque as nossas armas não são pedras, não são paus. As nossas armas, elas são espirituais e são eficazes. Porque estão na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. Então, o que você não usa, que deveria estar usando, quando você não usa, você vai usar algum artifício. E usando algum desses artifícios, que não são a palavra como arma, você vai usar o que? A força do seu braço? Você vai logo ver aqui que não vai funcionar. A sua inteligência, eu vou usar a minha inteligência, não vai funcionar. A sua argumentação, a sua retórica, não vai funcionar. Ele fez armas e escudos. O escudo que a Bíblia nos ensina é a nossa fé. A fé reduzida é o seu escudo sendo reduzido. Pessoas que têm uma fé tão pequena que o escudo fica menor do que a própria mão. Se isso acontecer, o que vai ocorrer? Como você vai se defender? Como você vai neutralizar os dardos inflamados do maligno? Com um escudo mínimo, meu irmão. Não há condições para isso. Não há condições. Você precisa se fortalecer e confiar em Deus para alimentar sua fé e essa fé se tornar um escudo de verdade. E quer ver uma palavra importante nesse versículo? Ele fez armas e escudos em abundância. Aqui eu faço abro um parênteses aqui para dar uma importância, uma ênfase. Nessa abundância significa dizer que nós precisamos de palavra, arma e fé em abundância. Não é somente uma palavrinha, vou ler um versículo da Bíblia hoje e eu já estou suficientemente fortalecido. Não, meu irmão, isso precisa ser com abundância. Não há contraindicação, faça uso mesmo. Use com vontade. Quando tu faz uso dessa palavra em abundância, a tua fé, ela vai ser abundante. E você vai ter armas e escudos em abundância para enfrentar os teus inimigos. Amém?
algo tremendo. Ele fez armas e escudos em abundância. Faça armas e escudos em abundância. Arma, espada em abundância. Fé, escudo em abundância. Use essas armas para fortalecer a tua vida. Depois ele dá uma palavra. Ele traz uma palavra para edificar todo o povo. Aí deixa eu te dizer, tem momentos que nós precisamos agir com a nossa razão, não com o nosso sentimento. E o que é que eu quero dizer com isso? As circunstâncias nos mostram uma coisa, mas nós precisamos perceber com nossos olhos da fé outra e lembrarmos pela razão da palavra de Deus. A ameaça, muitas vezes, ela é tão grande que nós podemos pensar: eu não vou conseguir sair disso. Não há saída mais. Estamos cercados, estamos confinados, estamos pressionados, estamos em extrema dificuldade, não há saída. Mas quando isso acontecer, você tem que pensar não no que você está vendo, mas a sua mente precisa ir diretamente para a sua arma, palavra de Deus. Há sempre uma saída. A Bíblia nos garante que Ele abre porta onde não tem para os seus. E a porta que Ele abre ninguém fecha. Já achei uma saída. As tentações estão extremas, as ofertas. Aí você vai lembrar de 1 Coríntios 10, 13, que não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, mas antes, com a tentação, Ele dará também o escape para que a possais suportar. Então, se o adversário que te cercou foi uma tentação, a tua razão, a tua mente, ela tem que se voltar para o Senhor. E você tem condições de pedir um escape. Deus, eu necessito de um escape. Necessito de um escape. E eu creio instantaneamente no escape de Deus a seu favor. Você usou a sua arma. A sua arma que é abundante em poder. Lembrou da palavra, lembrou de uma promessa, que se você for tentado, há o escape. Para você poder suportar, escapa. É tremendo, meu irmão. E aqui nós vemos um homem que no momento da dificuldade, no momento de um cerco, ele tem palavra de edificação. É o último ponto aqui para nós compartilharmos. Quando você está em dificuldade, as suas palavras são de edificação, são de desânimo. Quais palavras saem dos seus lábios quando você está em dificuldade? Quando você é provocado, quando você é cercado, quando você é ofendido? Que palavra sai dos seus lábios? Quando você está ameaçado, que palavra sai? Este homem era o cabeça, era quem estava representando, estava à frente daquele povo. Se ele fosse um desequilibrado, ele teria colocado todo o seu povo em uma situação terrível. Mas ele diz o seguinte: esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Palavra de confiança. No momento da tua dificuldade, no momento da enfermidade,
no momento da escassez, palavra de confiança. Basta você pensar, lembre-se da pergunta, por que viriam os seus inimigos, o seu adversário, pelejariam contra você e achariam desânimo, desistência, preguiça, fraqueza, palavras miseráveis contra a tua vida, sendo que você tem palavras de edificação ao teu favor. Por que eles achariam tantas águas? Este homem tinha palavra. Pode vir uma multidão, nós não precisamos temer, porque um é maior conosco do que com eles. O nosso Deus é maior que todas as circunstâncias negativas que possam vir contra nós. Maior é o nosso Deus. É aquele que nos livra de todo mal. Ele é maior que todas as coisas que se levantam contra nós. Todas as ameaças, todas as calúnias, todas as pressões, todas as dificuldades. Maior é um que está conosco do que aquele que está com eles. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar. Recebe aí. Ele nos ajuda, mas ele faz mais que isso, para guerrear nossas guerras. Quando você usa da palavra de confiança, a guerra não é só tua. Se você voltar lá no princípio dessa mensagem, a confiança e a fidelidade no Senhor faz com que o Senhor seja fiel a você também. Essa fidelidade do Senhor. Quando é guerra, Ele não vai te deixar sozinho na guerra. O adversário é uma multidão, mas ele não vai te deixar sozinho no meio dessa guerra e no meio dessa multidão que se levanta. Ele se levanta e ele guerreia a tua guerra. Ele guerreia as nossas guerras. Já pensou nisso? Ele toma essa bronca toda para ele. Ele se apresenta adiante de nós e enfrenta essa guerra diante de nós e nos dá vitória. E eu espero que aconteça isso aqui agora com a tua vida, e eu quero orar te abençoando. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Por que o povo descansou nas palavras de Ezequias? Porque as palavras dele não foram palavras do homem Ezequias, foram palavras de Deus. Que tipo de palavra você pronuncia nas suas dificuldades, meu irmão? Isso é determinante para a tua vitória. Declare a palavra de Deus aí na tua dificuldade, seja em que área for, seja em que plano for, se for físico, material, espiritual, financeiro, é necessário palavras de vida, palavras de vitória, palavras de edificação para a tua vida e para aqueles que buscam em você uma palavra de edificação. Libere palavras de vida e você vai ver o poder de Deus agindo, porque Ele guerreia nossas guerras e Ele é maior que qualquer problema. Não há problemas que o teu Deus não possa resolver. Não há necessidade de desespero, de desânimo, nada disso. O que precisa ter é bom ânimo, como a palavra de Ezequias para o seu povo. Tende bom ânimo e esforçai-vos. Quando nós nos esforçamos e não temos nem a certeza de receber, de vencer, e muitas vezes nos esforçamos, imagine nos esforçar para algo que garantidamente nos trará vitória. Vale muito mais a pena nós estarmos nos esforçando para aquilo que Deus tem para nós. Se esforce, porque o Senhor te chamou, não foi em vão, te chamou para te dar vitória, te chamou para guerrear as suas guerras,
para andar contigo, para estender a mão, para te tomar pela mão direita e para te conduzir num caminho de vitória. Seja conduzido pela palavra de Deus, pela disposição e ânimo vindo do Senhor. Seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Não seja conduzido pela mentira, pelo desânimo, por nada que venha querer te tirar deste caminho. Mas maior é aquele que está na tua vida. Eu declaro isso sobre a tua vida nessa hora. E quero orar abençoando agora a tua vida e as causas que você tem na sua vida. Coloque diante do Senhor teu Deus. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Independente de uma multidão de adversários, eu vou continuar confiando no Senhor. Estamos vendo uma multidão de adversários contra a igreja do Senhor, contra o evangelho, contra a família, mas eu quero declarar aqui essa noite: o nosso Deus é maior que todos esses adversários, e nós estaremos guardados pelo poder do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos apresentar agora os nossos lares, as nossas vidas, e se você precisa, nesse momento, se você precisa, identificou que precisa consertar, que precisa usar uma estratégia dessas, fechar as fontes, arrumar muros, é momento de você declarar em nome de Jesus o conserto desses muros, o reforço desses muros e declarar o fechamento das fontes para os teus adversários, para os teus inimigos. Declare isso em oração e nós já vamos entregar esse pacote abençoado aos pés do Senhor, diante do altar do Senhor agora. Vamos falar com Deus e vamos apresentar as nossas causas e as nossas vidas diante do Todo-Poderoso. Pai amado e querido, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos mais uma vez na Tua presença, Senhor, diante da Tua palavra que foi nos concedida nessa hora. Eu quero apresentar ao Senhor cada vida que acompanhou, meu Deus, esta mensagem, aqueles que ainda vão, meu Pai, usufruir, meu Pai, deste alimento. Eu quero, meu Deus, colocar, meu Pai, diante do Teu altar essas vidas e essas famílias, que em nome de Jesus haja convicção em nós, que o nosso trabalho é fechar as brechas, fechar as fontes que alimentam e fortalecem o inimigo, e que nós temos condições para isso, que haja unidade, que haja, meu Deus, um andar numa só direção, para que nós tenhamos, meu Pai, a Tua graça e a Tua bênção ao nosso favor. Levanta, meu Deus, vidas, meu Pai, para andarem juntos numa só direção, famílias que estejam unidas num só propósito, que igrejas que estejam fortalecidas, unidas num só propósito, fechar as fontes de água para os inimigos, fechar, meu Pai, as muralhas, consertar as brechas e os muros quebrados, para que o inimigo não ache nenhuma fonte de entrada, e ele seja, meu Pai, neutralizado e enfraquecido, mas não seja alimentado. Fortalece, meu Deus, o Teu povo. Coloca, Espírito Santo, palavras de edificação nas mentes e nos corações, que nos momentos difíceis, nos momentos que os obstáculos se levantem, haja palavra de libertação, de fortalecimento, de edificação, de paz e de alegria, porque assim nós veremos o agir do Senhor, como este povo também viu. Hoje, nos nossos dias, o Senhor é o mesmo. A Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eu declaro vitória em nossas vidas. Tomamos posse nessa noite da vitória do Senhor, da bênção do Senhor, da Tua proteção para a Tua igreja, para o Teu povo, para as nossas famílias. Todos aqueles que estão, meu Pai, orando comigo nessa hora, recebam do Senhor esta graça, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente.
Compartilhe, amanhã em nome de Jesus estará disponibilizado no YouTube. Eu quero aqui pedir um favor teu, compartilhe, motive as pessoas a se inscreverem no canal do YouTube. Muitas pessoas não têm o Facebook. Eu quero te pedir para os teus amigos, para aqueles que estão afastados, enfraquecidos, divulgue o canal do YouTube para que eles também tenham disponibilizado essa mensagem e outras que já estão lá. Vamos edificar vidas, vamos dar palavra de vida para um mundo que está perecendo no maligno. Nós temos um antídoto chamado Jesus Cristo. Divulgue o nosso canal e que seja abençoado poderosamente a tua casa e a tua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima, para a glória do nosso Deus. Amém.